Seja bem-vindo a mais um TrulyCast, o podcast da Truly Offices. Hoje, o nosso convidado é jornalista e fotógrafo, tem vasta experiência com fotografias, publicidades, em gastronomia. É o nosso cliente, Diego Insfran, que também é professor de fotografia e tem conosco uma escola de fotografia. Seja muito bem-vindo, Diego, ao nosso podcast da Truly Offices. Olá, Catari, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui, convidado para esse podcast. Também gostaria de saudar todo mundo que está assistindo a gente. Vai ser um prazer a gente bater esse papo aqui. Muito bacana. Te parabenizar, né? Você sendo professor, porque hoje nós vamos homenagear a todos os professores, professor de fotografia, professor de diversas coisas, esses mestres que estão conosco, nos orientando, nos ensinando. Então, parabéns a todos vocês, amigos que sejam professores. E estamos aqui hoje para bater um papo, para falar com o Diego, essa trajetória que ele já está aqui conosco na Truly Office já há um ano, Diego. Por aí, um ano. Daqui a pouco a gente já vai caminhar para 2. Primeiramente, é uma honra muito grande, né, estar representando todos os professores aqui. Lembrando também que, além de fotografia, eu também já trabalhei em colégio. Então, muito legal. Estende para todo mundo, assim. Queria dar parabéns para todos os amigos professores. Muito bom, muito bom. Obrigada aí pela sua oportunidade, pela oportunidade que a gente tem de bater mais uma vez um papo. Sim. Porque esse não é o primeiro. Nós fizemos uma live... lembra disso? Sim. Lá atrás, falando de fotografia, eu acho que na data que era foi no Dia Mundial da Fotografia. Dia Mundial da Fotografia, 19 de agosto. Isso. Acho que foi ano passado, quando a gente começou ali os nossos contratos, né? Que a gente começou a trabalhar junto. Foi bem legal mesmo. Muito bacana. Então, hoje você vem contar pra gente, né? Mais um pouco. Hoje tendo aqui, né, a imagem, né? Mostrando quem é o Diego. Algumas pessoas já conhecem. A gente já indica você aí. Você já fez alguns trabalhos aqui na empresa. Você trouxe a sua escola pra cá, para o nosso endereço. Mas antes da gente falar um pouco sobre isso, eu queria que você falasse um pouco sobre o Diego antes de ser o professor da fotografia, né? Você não começou como professor de fotografia. Não. Você é publicitário, teve aí já alguns projetos, né? Aí você fala um pouquinho pra gente quem é o Diego, né? Eu comecei... Na fotografia, a fotografia entrou na minha vida desde criança, né? Show. Meu pai era um entusiasta da fotografia, ele gostava bastante. Chegou um tempo a ser um fotógrafo amador, queria montar uma coisa ali em casa, um laboratório, mas assim, acabou que o destino, as coisas da vida, ele não conseguiu. Ele fazia um curso e esse curso ele não conseguiu concluir porque ele não tinha câmera no final. Poxa. E aí acabaram não deixando. Mas guarda essa informação que eu vou voltar para lá. Eu quero perguntar sobre isso. Sobre esse curso, certo. E sobre o curso do seu pai? O curso do meu pai. Top. Guarda esse curso aí. Então vamos guardar. Aí depois, acabou que os anos foram passando, né? E tinha um livro de fotografia lá em casa, né? E esse livro, eu, quando criança, adolescente, assim, eu sempre ficava folheando. E chegou um dia que eu falei, vou fazer um curso de fotografia, né? Eu estava ali pelo ensino médio, faltando aula e tal, matava a aula e ia ali para o Madureira Shopping. Sim. E acabou que naquela época ali tinha um curso de fotografia, que era da fotógrafa Flávia Lage, né? E eu acabei me aproximando da Flávia ali e fiz o curso. Que bacana. E a Flávia, curiosamente, anos depois, virou minha colega no Senac, né? Um lugar onde eu também sou docente. Sim. Mas depois disso, depois daquele curso lá, no início da adolescência, eu fiz algumas coisas de fotografia, ainda era fotografia analógica, né? A gente acaba entregando um pouco a idade. Né? A gente entrega um pouco a idade. Fotografia analógica ali, batia as fotos, revelava o filme, todo aquele processo gostoso que a gente tinha. Muito bom, né? Era muito bom, né? Depois disso, eu acabei passando um pouco. Depois do segundo grau, eu cheguei a entrar na faculdade de Física. De Física? Nada a ver. Não, pior que tem a ver. Eu acabo brincando com algumas pessoas que eu fiquei com a parte mais bonita da física, né? Que foi a ótica. Isso aí, né? isso que eu ia falar. A ótica ali, eu acabei estudando também. E passei um curto período na faculdade de Física, porque acabei fazendo um projeto do segundo grau, que levava os jovens para ser um jovem talento da ciência. Eu fui um jovem talento da ciência. Que bacana. Eu morro de vergonha de falar isso.
né? Por que você tem vergonha? Não, eu tenho vergonha porque foi uma coisa muito ao acaso, né? Todos os meus amigos, eu era da turma do fundão, né? Eu não queria nada com a escola. Todos os meus amigos foram para a UERJ para fazer inscrição no projeto, eu fui junto. Só que passou eu e mais 2 só. O resto foi todo mundo eliminado. Eu, até hoje não entendi muito por que me escolheram. Mas eu fui fazer uma espécie de iniciação científica em Niterói, na UF. Né? E depois disso eu acabei gostando da coisa, renovaram o meu contrato. E a gente, na época, ganhava uma bolsa. Que bacana. Né? Ganhava uma bolsa, com 16 anos, eu era rico. Assim, eu ganhava uns R$300, assim, na época. Muito bom isso. Eu tinha muito dinheiro, assim, era diferente dos meus colegas. Aí eu pagava lanche, às vezes, para todo mundo. Enfim, era legal, assim. E eu consegui, depois renovaram, eu acabei ficando na faculdade porque eu achei que eu era bom naquilo ali, né? Fiquei um tempo, mas depois eu vi que acabou não rolando. Eu lembro que na época teve uma greve muito grande, aí eu vi alguns colegas indo embora e tal. E foi aí que eu me permitia fazer uma prova para uma bolsa para a universidade, aquela centro universitário da cidade. Sei. E como eu era bom em física, era bom em matemática, era bom em química, eu passei na prova, ganhei uma bolsa e aí ficou naquele tempo de eu fazer jornalismo. Arrumei uma briga em casa com meu pai, porque vai largar federal, como assim? Como é que vai ser? Mas fui lá porque eu gostava de futebol, gostava de fotografia, gostava de viajar, gostava de várias coisas que estavam relacionadas ao jornalismo. Ao jornalismo, E tem uma brincadeira na faculdade de comunicação que fala assim, quando você está perdido, não sabe o que você vai fazer comunicação, né? É a mesma coisa da administração, né, Dinho? Por aí tipo, também. você não sabe o que fazer, vai fazer administração, que você vai fazer um pouco de cada coisa e ali você resolve se você vai fazer, né? O pessoal brinca com isso também, viu? Esculhambando a administração. E aí acabou que eu fiz a faculdade de jornalismo. Dentro da faculdade de jornalismo eu fui monitor da cadeira de fotografia. A gente tinha disciplina de fotografia, então eu vivia no laboratório, revelando foto, ajudando as coisas e tal. Eu, na verdade, queria ser do laboratório de filmagem. Né? Porque era bem legal, ainda mais numa época que não tinha muito recurso. Sim. Né? Eu tinha que alugar as câmeras, tinha que reservar com dias de antecedência para fazer uma matéria. Era terrível. E na faculdade de fotografia a gente tinha ali o laboratório, né? E o laboratório a gente conseguia fazer algumas coisas. E eu lembro também das primeiras câmeras digitais. Né? Eu lembro de uma câmera digital que era um quadradinho pequeno, e a gente botava um disquete do lado e tiravam 2 fotos. Sério? Eu não sei o modelo dela, mas eu lembro disso claramente, assim. Legal. E aquilo era maravilhoso, porque você clicava e aparecia para você a foto, né? Você pensava, nossa, um disquete cabe hoje 1.44 mega, né? Imagina. Imagino que... Tô denunciando muita idade. Mas isso aí era lá para 2004, por aí eu conseguia fazer isso. Mas dentro da faculdade, além da fotografia, porque assim, na época eu não via fotografia como uma profissão. Eu via algo que eu gostava de fazer, era interessante. Era uma matéria da publicidade. Não, na verdade, uma matéria do curso de jornalismo. De jornalismo, isso, desculpa. Aí o curso de jornalismo tem a matéria fotografia. Até hoje tem. Tá. Né? Você tem que fazer fotografia 1, fotografia 2, alguns têm fotojornalismo. E aí eu fiz ali as fotos, né? E ficava revelando, né? Revelava, era tipo assim, tinha que ter alguém para tomar conta, ficar com a chave do laboratório e tal. Então, a minha faculdade era em Ipanema, né? Porque eu ganhei bolsa e o único lugar do jornalismo era aqui. Então, eu saía da Zona Norte, Coelho Neto, pegava o metrô e ia para lá. Ia para lá. E aí, todo dia, a gente fazia esse trajeto de cruzar a cidade lá em busca desse sonho que era ser jornalista. E acabou que, com o passar do tempo, a fotografia ficou um pouquinho de lado, porque eu fui descobrindo outras coisas. Uma das coisas que eu descobri também foi o rádio. Né? E na época também eu estava muito na vibe de ser ator de teatro, fazia algumas... Você fez? Eu fiz teatro, fiz bastante tempo. Legal. Fiz bastante tempo, tive uma companhia. Fugi, primeiro dia de aula. Eu tive uma companhia, a gente rodou bastante lugares, ganhou prêmio, foi bem legal.
E essa facilidade do teatro eu acabei trazendo um pouco para a comunicação na hora de falar no rádio, falar de repente na frente de uma TV. Sim. Enfim, então eu conseguia fazer isso. E tinha umas aulas de rádio que, inclusive, tinham alguns amigos de outras turmas. E tinha um menino, que o nome dele é Michel Menai, até para deixar aqui registrado, que ele tinha um contato, porque ele participava de um programa da Eliette Beleza, que era na rádio Haroldo de Andrade. O Haroldo de Andrade. Ele era Tupi ou era Globo? Ele era da Rádio Globo, ele foi por muitos anos Eu ouvia. ele foi por muitos anos assim o maioral das manhãs da Rádio Globo, né? Era como se fosse hoje o Antônio Carlos. É isso que eu falo, o Antônio Carlos. Era Gente, E aí ele chegou ao ponto de sair da Globo e montar uma rádio própria, né? Bacana. E ele tinha uma rádio própria e ele trouxe muita gente boa pra caramba. E a gente conseguiu... eu arrumei um estágio lá. Olha que legal. Porque o Michel levava a gente para... juntava um grupo de jovens da faculdade para fazer um programa com a Eliette, onde ela jogava uma pauta assim, engraçada e perguntava a opinião dos jovens. Eu acho que eu me destaquei porque na época eu fazia umas imitações do teatro. E aí ela começou a gostar. Né? E aí comecei a ficar. Depois disso, pintou uma vaga lá, né? Porque as coisas sempre acontecem se você fica um pouco antes ou um pouco depois do horário. Do horário do programa, na verdade. Você foi conhecendo pessoas e tudo mais. Sim, você vai falando com a tia da cozinha, vai falando com o cara da portaria e a galera vai te dando ali o teu termômetro, né? Sim. E aí acabou que apareceu uma vaga e perguntaram se eu queria. Era para um programa de esportes. E na época eu estava determinado a não trabalhar com esportes, porque era 2005, por aí, e eu sou flamenguista. E o Flamengo tinha perdido uma Copa do Brasil para o Santo André, no Maracanã. E você ficou revoltado? Eu fiquei muito revoltado. Eu era jovem, né? Ainda sou, mas assim... Mas eu fiz muita coisa para estar naquele jogo. Entendi. Mas assim, jornalista não podia dizer... Hoje já pode. Qual o seu time? Não, Não tinha isso também? Eu acho que isso é um pouco balela, sabe? Tá, porque entendi. assim, todo mundo que tá trabalhando no futebol tem o seu time claramente definido. De coração, pelo menos, tá? A gente não pode, de repente, dizer pro público, mas nas redações que eu trabalhei, todo mundo sabia quem era o quê. Perfeito, entendi. A gente sabe. A gente saber, né? A gente saber quem puxa a sardinha para um lado e pro outro e tal. A gente não pode falar mal sem ter razão, né? Mas geralmente... Né? A gente faz uma média com os colegas ali. Isso aí. Mas, enfim, eu fiquei determinado a não trabalhar com esporte, mas cheguei a oferecer até para um colega que era flamenguista roxo também. E até hoje eu uso isso como exemplo nas aulas, né? Eu falo assim, cara, às vezes a oportunidade bate na sua porta e você deixou passar. Você deixa passar. E eu lembro que ele falou para mim, a frase dele claramente, ele falou assim, não posso ir porque... Domingo eu vou na praia. O rapaz. Sério? E o programa era domingo, né? E ele morava em Olaria. E para quem conhece o Rio de Janeiro, Olaria é um pouquinho distante da praia para ir todo domingo, né? Exatamente. Não dá para ir todo domingo na praia e tal. E aí eu peguei ali a vaga, comecei com o Áureo Ameno. Eu lembro. Áureo Ameno botou para falar e eu lembro das primeiras coisas que ele botou para falar foi a loteria. Né? E a loteria, para quem tá ligado em jornalismo, é uma das coisas de mais responsabilidade, de falar tanto no rádio, e o pessoal dos jornais que eu trabalhei falava também que é a única coisa que te dá uma demissão sumária se você errar. Porque você mata muita gente do coração se você errar o número ali... Mas é só os númerozinhos, dá os númerozinhos, é mesmo? O sorteio, você tem que botar muito certinho. Tanto é que, na minha época, quem fazia a loteria ali era o chefe da redação que fazia. Porque é algo de muita responsabilidade. Entendi. E no rádio ele me botou para falar, eu falava, tal. E depois comecei a fazer esse programa antes do futebol. E aí depois o Valdir Luiz, que era o comentarista, me viu falando, aí gostou, falou que precisava mais de uma voz ali no futebol. Eu comecei a fazer algumas coisas. Legal. E por aí foi. Até que chegou, aí estendendo muita história, eu fiz plantão, que é o cara que informa quais estão, como tá os outros jogos, né? Tá 1-1, não sei aonde. Sim, aquele pessoal que fica falando só na... O meu padrinho via jogo na televisão e o radinho do lado.
É isso aí. Aí você vê, jogo fulano de tal, tá não sei quanto, é isso? No Serra Dourada, Goiás, isso, 1-0. Isso. Aí começa a falar algumas coisas. Legal, assim. Aí você aprendia, alguém passava para você, vocês tinham acesso à TV, vocês tinham o quê? Para você dar esse... em 2006, 2007, você ficava na época, ouvindo... é isso que eu tô falando. Ouvindo outros lugares. Para você dar ali. E tentava ouvir e tal. Aí tinha alguma coisa de internet, mas ainda era bem complicado. Imagina, Diego, isso aí tem 20 e poucos anos. Por aí. Vou falar baixo. Não, e às vezes você estava acompanhando... 23 anos, às vezes você está acompanhando um outro jogo e, por exemplo, ontem foi um caso que seria assim. Por exemplo, ontem teve Flamengo e Vasco e teve Botafogo jogando ao mesmo tempo. O último jogo... E quanto é que foi? O quê? O Flamengo foi 1-0, né? O Flamengo fez o seu papel. Mas, assim, tivemos vários times jogando ao mesmo tempo. E a rádio geralmente escolhe para transmitir. Sim. Né? E o plantão, como é que tá lá, não sei aonde? Ele fala assim, no Engenhão, 44 do segundo tempo, o Botafogo segue vencendo por 1-0 o Atlético Paranaense e tal. E esse tempo, hoje, a gente consegue ver no site. Antigamente eu tinha que medir no relógio o tempo que tava lá. Rolou a bola lá, eu tinha que medir. Aí eu ia pelo meu relógio. Entendi. Se tava certo ou não, isso é outro não papo. Não sabe, entendi. Né? Mas assim, aí foi. Aí acabou que eu trabalhei no rádio, né? E aí tem duas coisas dessa época que eu também repito muito em aula, até porque a gente está falando um pouco dos professores, que é aquela coisa. Às vezes você também precisa saber aproveitar uma oportunidade. Lógico. E você não aproveita porque você fica com medo, um pouco inseguro e principalmente porque espera estar tudo perfeito para a coisa andar. Isso. Né? E eu lembro que era um Botafogo e Vasco, carnaval, nenhum repórter queria fazer e aí o cara da rádio resolveu me dar uma chance para eu ser repórter de campo. Eu nunca tinha feito. Legal. E aí ele perguntou, você já fez? Eu falei, já fiz. Me deu o microfone, eu fui. Os primeiros 10 minutos, 20 minutos, eu fiz umas besteirinhas lá e depois... Foi indo, foi fluindo, né? Foi indo. E até hoje, se me der o microfone, eu vou lá e faço. Show, muito bom. Entendeu? E aí a gente vai fazendo. Né? E a outra coisa foi... que eu aprendi também é você estar preparado para algo que vai acontecer. Né? Eu sempre estava me preparando para, de repente, um dia apresentar um programa, porque eu sabia que esse dia ia acontecer. Até que teve o casamento de uma pessoa, todo mundo da rádio foi, e ninguém apareceu para apresentar o programa. E quem estava lá, eu. Sério? Quem estava lá fui eu. Aí eu fui e apresentei. Sério? Peguei, liguei, vamos lá. Estava pronto. Gente, né? Mas aí não tinha uma agenda desse povo? É porque era o casamento meio do chefe. Assim. Então, tá. E todo mundo queria ir, né? O pessoal foi e depois me botaram na escala para eu apresentar algumas coisas. Bacana. Aí, então são oportunidades, né? E você agarrou as oportunidades que você teve na sua vida. Sim. Muito bom. Acabei aí da Haroldo de Andrade. Comecei a trabalhar na Rádio Bandeirantes. Né? A Rádio Bandeirantes foi uma escola para mim, que eu trabalhei com o Deni Menezes, trabalhei com o Luiz Carlos Silva, trabalhei com muita gente legal. E aprendi ali a ser principalmente produtor, de correr atrás de uma agenda, de localizar alguém. Legal. De você ir cercando as partes até chegar a um determinado entrevistado. E aí apareceram algumas oportunidades, né, para eu ser produtor. Só que eu via, depois de um ano e pouquinho ali, que eu não tinha muita oportunidade para crescer. Né? E estava um pouco satisfeito com aquilo e tal. Quando aquela coisa que a gente vê que às vezes você faz um trabalho melhor do que poderia ser, mas as pessoas acabam te podando e tal. Então, acabei não estava muito feliz naquela época. Né? E calhou de eu ter uma dor de dente e um dos repórteres falou para mim, vai lá no Luiz Alves, que é o repórter, né? Ele era repórter, mas o cara era dentista também. Aí ele falou, ele cuida aí do dente da galera, tal, vai lá, tal. E aí eu acabei indo, né? O consultório dele era aqui na Zona Norte, eu fui. Aí no meio do atendimento ali, ele foi conversando comigo, tal, e daqui a pouco acabou a consulta, ele falou, tem uma vaga lá na Rádio Carioca, você tá afim? Aí falei, pra fazer o quê? Ele, pra ser repórter, você vai fazer jogo, tal.
não era só produtor. Eu queria estar na linha de frente Sim, falando, você queria né? falar, Aí eu acabei indo, optando por ir. E aí foi legal também que eu acabei fazendo muitos jogos do interior. Né? Porque a Rádio Carioca ela tinha o foco em fazer a Série B, a Série C, a Série D do Campeonato Carioca. Né? Então a gente ia para cidadezinhas do interior, viajava. Legal. Eu lembro numa época aí que a gente tinha um blog, era bem bacana, assim. E deu para viajar bastante e tal. Então por aí foi uma escola ali. Bacana. Aí depois foi a Rádio Tamoio. A Rádio Tamoio, onde a gente teve a visão, né, de começar a trabalhar mesmo profissionalmente, porque até esses primeiros, até a Rádio Carioca ali, a gente ganhava, mas ganhava mal, não assinava carteira, era um negócio um pouco complicado, assim, para quem quer começar no rádio. Frila, né? Era um frila, era um frila certo, mas ainda não tinha lá a sua segurança. Aí, a partir da Rádio Tamoio, já vieram... a gente ficou 2, 3 anos na Rádio Tamoio. Fala a gente porque... Era um grupo, né? Um levava o outro. De pessoas até que trabalhavam na Rádio Carioca foram comigo. Né, trabalhar na Rádio Tamoio. Legal. E a Rádio Tamoio era afiliada da Verdes Mares do Nordeste, né? Era Globo do Nordeste, então a gente fazia pra lá. Então era bem legal. Uma época eu era famosão no Nordeste, assim, no Ceará principalmente, todo mundo me conhecia. Bacana. Né? Conhecia minha voz, pelo menos. E a gente ficou lá um bom tempo, depois eles encerraram o esporte. Eu fiquei um tempo ali no limbo, fazendo assessoria de imprensa, até que um dia eu estou passando pelo centro da cidade, encontrei com um colega, o Flávio Trindade, que eu até brinco, se eu passo por uma outra rua, minha vida ia mudar completamente. Eu encontrei com ele, aí ele falou, pô, e aí, como é que você tá, amigo? Não sei o que e tal. E era um cara que eu tinha trabalhado anos atrás na Bandeirante. E ele não era meu amigão, era um cara assim que eu conversava de vez em quando e tal. Era um cara que eu trocava ideia, mas não era amigo, íntimo e tal. E nesse papo, ele perguntou onde eu tava. Ele falou, tem uma vaga no Jornal Dia. Amanhã, tal. Você quer ir lá, tal, ver como é que... Aí eu falei, pô, super topo. Aparece lá amanhã, então. Aí eu fui. Fiquei 5 anos. Né? No dia? No dia. Mas em que setor? Esporte também ou não? Também. Então, mas a gente acaba que não queria ir pro esporte, acabou indo pro esporte. Ficou. Isso aí. Aí a gente acaba... assim, fazendo coisas bem legais, né? E o destino vai te levando, eu fui indo. E no Jornal Dia, a gente escrevia pro caderno do dia, que era o Ataque. Escrevia também pro Marca Brasil, que na época tinha uma coisa de... Eles aproveitavam o conteúdo pro meia hora. Legal. Final de semana, às vezes, você ficava para... escrever e ajudar em outras editorias, fazer uma matéria de cidade, de polícia, de economia. Então, a gente acabava aprendendo. E, esporadicamente, escrever uma matéria para o Valor Econômico, que era um jornal de economia também do mesmo grupo. Bacana. Então, acabou ampliando. Diversificando, na verdade, né? Você começou a diversificar. Bacana. E a partir daí, você foi para outro... A fotografia chegou em que momento? A fotografia começou a chegar agora. Por quê? No jornal... Do dia. Isso. Quando você chegou no dia. Porque esse tempo todo do rádio, a fotografia ficou adormecida, né? Querendo ou não, o rádio não precisava de foto, né? Sim. Só que no jornal, a gente começou a olhar, assim... Eu olhava muito, né, fotografia todo dia. Via como a fotografia complementava os textos e tal. Então... Isso começou a me chamar muita atenção. E o legal também é que tinha uma série de fotógrafos ali que quando você fala que gosta de fotografia, alguns te abraçam de uma maneira surreal, né? Legal. Aí eu falo Paulo Araújo, Ernesto Carriço, Severino Silva e Brum, vários outros assim que me abraçaram ali e começaram a me ensinar muitas coisas, a ponto de eu marcar para ir para pautas com eles, chegar cedo no jornal para ir, por exemplo, fazer uma pauta de alguma coisa para ver como o cara fotografava. Legal. E quando a gente ia para a rua também, ia sempre um motorista, o jornalista que era eu e o fotógrafo. E aí eu segurava rebatedor, ajudava eles ali. segurava o flash, ajudava e via como os caras faziam. E aí aquela paixão, né, que eu já tinha... existia, que você já tinha feito o curso, né? Exatamente. Então você pegou a experiência aí? Foi daí que você pegou a experiência? Comecei a pegar uma experiência e lembro do Paulo botar uma pilha para mim e falar, não, tem que comprar sua câmera, tem que fazer e tal.
E na época eu estava um pouco resistente, porque tinha as câmeras DSLRs que elas filmavam também. E a minha vibe era muito... O meu papo com o Paulo era muito sobre roteiro, sobre fazer documentário. E eu via que aquela câmera, ela filmava. Então a ideia era comprar aquela câmera para fazer documentários, fazer as coisas. Só que na época era muito caro ainda tudo, lente, gravador, um monte de coisa. Hoje, graças a Deus, eu tenho tudo, mas Graças assim, a Deus, isso aí. era muito complicado, né? Mas só que eu tinha câmera, e aí eu comecei a ver que eu conseguia também fazer uma renda extra do jornal com as fotos. Sim. Aí eu me aventurei a fazer um batizado, aí eu fui fazer uma festinha de criança, bacana. tudo sem cobrar. Sim, para pegar a experiência. Isso aí. Aí comecei a ver, aí levava para eles analisarem, aí ficava bom, aí ficava legal. E aí chegou um momento que eu comecei a fotografar. Eu entrei no dia, se eu não me engano, 2010, 2011, e fiquei até final de 2015. Bacana. Então, nesse tempo todo, eu tinha uma assessoria muito grande ali deles. E a gente vai crescendo como profissional. Lógico. E aí as fotos entravam ali, né? E como eu fazia todo dia, a coisa começou. Eu via fotografia todo dia e tal. Sim. Então, as referências começaram a crescer demais na minha cabeça. Né? E chegou ao ponto, depois de eu fazer fotos também para o jornal. Sim. Chegou um momento que não tinha, por exemplo, não tinha fotógrafo para ir fazer uma matéria. Eu falei, me dá a câmera que eu faço. Mas você continuava sendo o jornalista? Sim. E fazia foto? Começaram a aceitar isso também? Tinha alguns problemas ali com uma galera da fotografia, às vezes, que não gostava, que não gostava. E eu tinha consciência que era um acúmulo de função. Sim. Só que passou um tempo da vida que eu comecei a ser chamado para viajar bastante. Sim. Né? Eu lembro que um dos meus editores perguntou se eu queria viajar. Né? E aí eu nem perguntei para onde. O garoto que queria viajar, eu falei que não, quero viajar, claro, vamos lá. E aí eu soube que foi para... eu ia viajar para o Piauí, que era para fazer um rally, né? Que geralmente começa no Piauí e termina no Ceará. Né, e fica ali em torno de 10 a 5 dias passando por cidades do interior. E cada etapa é numa cidadezinha que dificilmente eu iria né, como roteiro turístico. Né? Então, o Rally me deu essa oportunidade. Bacana. E na época, eu fui como jornalista, mas eu também aproveitei para fotografar. Então, o jornal, malandramente, em vez de mandar um fotógrafo e um jornalista, ele mandou um só. E fez os dois, lógico. E aí eu fui fazer os dois, fazia a galeria de imagem e tal. Só que nessas viagens eu descobri que eu não estava lá para escrever sobre rally. Não estava lá para escrever sobre as competições, sabe? Era para escrever sobre as pessoas. E usar o rally como plano de fundo. Sim. E falo que os meus primeiros, assim, foi o meu batismo de fogo como fotógrafo. Sim. Porque eu lembro muito que eu fui para uma região do Piauí onde a galera tava sem água, sabe? Sem luz. Sim. E eu começava a fotografar aquilo. E ao mesmo tempo, Bacana. na época, eu morava num condomínio onde tinha um grupo já de WhatsApp ali. As pessoas estavam discutindo o horário do salva-vida da piscina. Então a gente pega o mesmo Brasil com coisas desconexas, diferentes, sabe? Isso machucava muito. E eu falei, cara, a fotografia tem outro sentido quando eu levo essa realidade aqui e mostro pra lá. Por isso você foca também os tipos de fotografia legais para você trazer uma realidade do Brasil. Porque sim. no teu perfil até particular, se eu não me engano, você traz muito isso, né? E isso é legal. Então, são ferramentas que a fotografia pode trazer pra gente, né? Isso aí. Agora, me diz assim, e hoje você é docente do Senac e Senai em fotografia. Isso aí. Nasceu isso como? Você foi através foi uma vontade? Foi um convite? O que foi? Então, assim, hoje você... A coincidência é algo que me acompanha, sabe? Então, é coincidência, mas eu acho também que não é só coincidência. Tem um quê de competência ali também. É um caminho também, né? É um caminho. Isso aí. Eu lembro que eu estava fotografando muito pelo dia, fazendo meu material, fazendo muitas coisas. E já tinha gente me perguntando na internet muita coisa sobre fotografia. E aí eu comecei a ver que dava para fazer, dava para de repente pensar numa aula, fazer alguma coisa, tal. Eu lembro que a minha primeira aula, eu falei até com esse amigo Yuri esses dias,
Hoje ele é fotógrafo também. Legal. Tal. Eu lembro que ele estava querendo aprender fotografia, eu marquei com ele numa praça, eu morava em Niterói, a gente marcou lá no Campo São Bento, falou, vem cá então que eu vou te ensinar algumas coisas. Legal. E eu lembro de eu desenhando para ele na praça, assim, aquela ali foi oficialmente a minha primeira aula. Tua primeira apostila. É a minha primeira aula ali, aí eu mostrei para ele, assim, como é que funcionava, e ali me despertou, né? Aquele negócio, não, realmente, se o cara aprendeu ali, de repente eu posso conseguir ensinar outras pessoas. Isso, legal. E depois de um tempo eu também comecei a perceber que eu via pessoas ensinando, eu falei assim, cara, mas se ele fala assim, pode ser uma maneira tão mais fácil de ensinar isso. Eu acho que eu tenho alguns exemplos, de repente, melhores para a pessoa entender. Legal. Mas, na época que eu estava no dia, eu acabei deixando o dia, trabalhei no lance e fiquei um tempinho ali no lance. Quando eu estava no lance, eu já fazia nesse intervalo do dia e do lance, eu estava fazendo um curso no Senac. Por quê? O Senac entrou como como um recurso de buscar um reconhecimento na fotografia. Legal. Sabe? Porque eu já era jornalista, eu tinha uma pós-graduação já em comunicação empresarial, fotografava bem, tinha uma linguagem ali, as pessoas me elogiavam e tal, mas quando falavam alguma coisa de mim, falavam assim, mas fotografia você fez o quê? Aprendi do nada. Não, eu preciso de uma formação. Sim. E aí eu busquei o curso do Senac. Legal. Na época eu acho que era um curso técnico. E hoje eu acho que está com o nome de fotógrafo profissional. Bacana. Que eram 6 meses... 3 vezes na semana, de 8 da manhã até quase 1 da tarde. Então, legal. Não tinha como não aprender, sabe? Era uma carga horária muito grande. E comecei a aprender ali, aprendi com um professor maravilhoso que era o Walter, né? Ele começou a ensinar bastante coisa. E depois de uns meses, como eu já fotografava, eu meio que auxiliava ele ali. E ficava eu e ele conversando, deixando as pessoas fazendo. Ele falava, vai lá ajudar, tal... Aí, no final, ele virou para mim e falou, vou te indicar como professor do Senac. Tá? Eu tive também o auxílio de um outro amigo, que é o Cleiton Leite, que também trabalhava no Senac. Ele, inclusive, foi meu professor em um curso anterior a esse do Senac. E eles dois meio que influenciaram lá o recrutador para me chamar. Legal. Eles meio que foram te empurrando, indicaram. né? Sim, sim. Aí eu passei por uma banca, né? Apresentei as fotos, passei por uma banca, tive que dar uma aula. E bacana. A gente passa por esses processos, porque o pessoal acha que foi lá e fez. Não. Isso. Passei por uma banca, dei uma aula. E essa aula foi... Assim, eu tava nervoso, né? E também foi um pouco surpreendente, porque as pessoas pegavam os assuntos... De 1900 antigamente, a gente tinha que saber. É mesmo? Sabe? E perguntava assim, fora do contexto. Sim. E aí eu até respondia ali. Sim, sim. Acho que eu passei porque depois eu fui direcionado a uma turma. Legal. Né? E hoje você dá aula de quê? Iniciante, avançado? Por exemplo, fotografia? Qual foi que você falou? Você falou que hoje o curso que você fez tem um nome específico. Hoje é o fotógrafo profissional, que é do Senac. O que você hoje dá é para quê? Para iniciante? Eu tô falando do Senac, ainda não estou falando da Clique. O Senac, no Senac eu tô dentro de todas as grades. Legal, bacana. Inclusive lá a gente tem um fotógrafo profissional, só que esse fotógrafo profissional, por ser na unidade Marechal Floriano, são só 2 ou 3 professores que são específicos para aquele curso. Bacana. Tá? Mas assim, o curso que é a Introdução à Fotografia Digital. Legal. Não sei se existe ainda, mas tinha reportagem, retrato e eventos. Bacana. Você aprendia essas 3 coisas. coisas. Legal pra você fazer. Mas eu acho que hoje em dia eles desmembraram. Cada um no seu quadrado. Se você quiser fazer, acho que até mais para dar mais... Por exemplo, eu vou focar nesse, eu vou focar nesse. Torna o curso um pouco mais rápido também? Sim. Eles acabaram... Porque, especialização rápida, né? Eles tinham uma dificuldade porque eles tinham que formar uma turma muito grande para um período grande também. Ele fazendo aqueles cursos que a gente chama de pocket, eles acabaram um curso de 1 mês. Acho que eles conseguem até mensurar, né, Diego? Eu não sei se isso, eu acredito que sim. O que tem mais demanda, o que o mercado procura mais, eu acho que isso é importante também, né? Sim. Isso é legal. Tanto é que...
sempre que falam para mim, qual escola você indica? Hoje, claro, eu indico a Clique, mas por muito tempo eu falava assim, faz no Senac. Sim. Porque o Senac tem lá a sua reputação, é uma escola séria, tal, é legal. Até hoje eu ainda indico o Senac. Eu fiz curso de maquiagem no Senac. Fiz curso de maquiagem no Senac numa época que eu vendia cosmético e vendia maquiagem. Hoje, confesso que eu preciso de novo de um curso de maquiagem, que é pra gente vai se modernizando, né? E fiz também um curso de fotografia com Alexandre Neves, também muito show. Fiz no Jardim Botânico. Que legal. E foi tipo assim, vamos lá, ele me deu uma apostilinha, mas eu gostei muito da prática. Foi muito prática, né? Que eu gosto de fotografia. Então, assim, é uma coisa que a gente já falou de fotografia aqui. E assim, é uma coisa que eu acho que está na vida de todo mundo hoje. Vamos lá, no Instagram da vida, começou como foto. Hoje o Instagram está mudando um pouco mais, você consegue vender o seu produto ali dentro, né? Exatamente. Mas a fotografia ela é muito presente na vida de todo mundo, né? Para as lembranças, como você falou, daquelas que imprime, daquilo tudo, né? E traz. Agora me diz o seguinte, como professor, quais são os desafios que você tem? Professor de fotografia. De fotografia. Hoje, os desafios, assim... Os desafios que você tem. Acho que é primeiramente conscientizar o aluno que tem alguns pontos que ele precisa enxergar com clareza. Né? Primeiro é que ele não vai ser um fotógrafo do dia para a noite. Sim. Né? O que hoje a gente está na era do imediatismo. Sim, né? As pessoas querem tudo rápido, né? Ela quer tudo rápido, ela quer aprender a fotografar para ontem, fazer um montão de coisa. Isso. E ela quer tirar uma foto do nível de fotógrafos renomados amanhã. Sim. Né? E isso vem muito da cultura da fotografia ser uma profissão que a gente chama de muro baixo. Né? Que todo mundo é fotógrafo, todo mundo é técnico de futebol, todo mundo é chefe de cozinha. É isso né? aí. Então... Mas eu fiz o curso, mas eu não me acho fotógrafo, não. Eu tenho a plena ciência de que eu preciso do profissional de fotografia. Eu tiro uma selfiezinha com mais... vamos dizer assim, que eu tenho um pouco de... Amor. Noção também de espaço. Legal. Aprender que você tem que estar no meio da coisa, mas eu não digo que eu sou fotógrafa, não, tá? Eu brinco, fico assim, deixa que eu tiro, que eu sou boa, não sei o quê. Mas eu tenho plena ciência de que existe um profissional da fotografia. Sim. Tanto para festas, para eventos, para comida, para um cardápio. Não é exatamente isso que você falou. Isso. E assim, existem profissionais que dentro da fotografia fazem ramos diferentes. Perfeito, isso é muito bom. Porque a pessoa que faz festa não quer dizer que ela vai fotografar bem. É isso aí, não. Verdade. Porque você precisa ter uma noção de iluminação, tem níveis diferentes. Né? Tanto que o cara que fotografa festa e fotografa, de repente, um ensaio, geralmente são as portas de entrada da fotografia. Lógico que a gente tem fotógrafos excelentes de eventos, de casamento, né? Principalmente de eventos grandes, que vivem daquilo, sabem fazer aquilo de uma forma única. Legal, né? Mas quando a gente fala de publicidade, gastronomia, que tem que ser uma imagem impecável ali, que às vezes você demora muito mais tempo arrumando a cena do que clicando, é outro nível, de fotografia. Isso. E uma coisa até que me ocorreu quando eu estava falando com o cara do evento, porque tem muita gente que acha que o trabalho do fotógrafo é ir lá e clicar. Isso. Mas hoje em dia... Você precisa entender de atendimento ao cliente, você precisa dar opção de pagamento, você tem que fazer uma planilha no Excel para fazer os seus custos. Você ensina isso tudo no seu curso? Sim, ensino bastante. Show. Ensino bastante. Antes de falar um pouquinho do seu curso, dá licença. Para você que está aqui conosco e não conhece a Trulli Offices, a Trulli Offices é um coworking que fica na zona norte do Rio de Janeiro. O estúdio é feito hoje para alugar para você que quer tirar o seu projeto do papel, mas também para apresentar todos os nossos clientes da Trulli Offices. E o Diego tem o endereço dele aqui conosco, da escola dele. E aí eu já vou entrar exatamente nesse ponto da escola. Hoje você trouxe o endereço da sua empresa para cá. Sim. Né? Então, assim, o que te motivou a trazer para cá? Porque eu vou puxar aí várias questões aqui que a gente tem até para mostrar o seu trabalho. Sim, né? Primeiramente porque o escritório da Trulli é lindo. Né? Aquela coisa assim, é bonito, é bem cuidado, é bem legal, assim, dá uma aparência, passa algo
realmente de profissionalismo. É legal. Né? Então, isso eu acho importante em qualquer ramo de atuação. Né? Você achou importante trazer a sua empresa para um ambiente desse? Sim. Primeiramente também porque assim, eu trabalho com imagem. Né? Então, eu tenho que passar uma imagem positiva para esses meus clientes. Sim. Né? Clientes alunos. Isso, né? E o fato de trazer para a Trulli e ter um local fixo é bem importante, porque eu já fiz esse curso em outros lugares, tá? Outros coworks. Não tive experiências tão agradáveis como eu tenho aqui. Não estou puxando sardinha do seu lado, não. Estamos normal. aqui, até se tivesse que falar alguma coisa, é bom para a gente já ir melhorando, né? É isso que a gente precisa. Sim. E hoje em dia, a gente infelizmente vive numa era também que as pessoas estão aplicando diversos golpes na internet. Sim. Né? Então, acho que o principal diferencial da Clique Escola de Fotografia é ter um espaço reservado ali para ele, um espaço que existe, né? Porque é muito fácil você montar um site e falar que existe no endereço. Tanto é que para a pessoa ser aluna, eu converso com a pessoa antes, agendo uma visita para a pessoa vir aqui, né? Para a pessoa ver onde vai ser o espaço, aonde ela vai ter aula e dar aquele nosso plus a mais, que é apresentar esse jardim lindo que a gente tem aqui, que a gente faz umas aulas também. Isso, Porque no prédio a gente tem um jardim onde a gente utiliza para as aulas e é bem legal. E no meu ponto de vista, assim, como empresário, né, um cara que tem uma escola, redução de custo é enorme. Sim. Né? A preocupação que eu não tenho em limpeza. Eu sei que o Alexandre ali sempre está fazendo um café bom. O clima é maravilhoso que a gente sempre está conversando. Eu tenho certeza que o dia que eu, por exemplo, eu não estou aqui sempre, porque às vezes eu estou fazendo um trabalho. Tem a sua demanda, os seus trabalhos. Um trabalho de fotografia corporativa, fotografando alguma coisa. E a pessoa chega de surpresa aqui. Então, se fosse uma sala só comigo, eu não... a pessoa ia bater com a cara na porta. Agora não, vocês têm o Alexandre aqui, tem você também, que acolhe a pessoa, mostra, o Diego dá aula aqui e tal. Isso. Vocês tiram até algumas dúvidas. O que a gente souber, a gente já... E mostra, principalmente. Isso, mostramos. Né? Isso que eu acho que hoje a principal dor da escola é falar assim, olha, eu existo, tá? Não é golpe. Sim. Eu quero que você venha aqui, que você olhe para mim. Lógico, muito bom. Que você veja que existe realmente um espaço onde você vai ter a sua aula. Muito legal. Né? Bonito, seguro também, é bem legal. Bacana, obrigada, né? Nada. Por escolher, né, a Trulli, né? E aí, Diego, na sua primeira turma, né? Que verdade. Foi a Ellen... Foi Fabiano. O Fabiano, né? Foram os dois só? Foram dois. Eu pensei que tinham tido mas como você já teve 3 turmas, teve né? 3 turmas já. Então eu acabei confundindo as outras meninas, né? Mas o primeiro, a gente teve uma experiência muito bacana que a gente estava aqui nos bastidores conversando. Sim. E que a gente usou clientes da Trulli, que, na verdade, na época, alguns disseram que queriam, e quem veio foi a Flávia, que já tivemos um podcast com a Flávia, né? Foi fruto da live, inclusive. Isso, na live a gente soltou, tipo, quem tiver aqui e disser que quer, vem pra serem os modelos, né? Na verdade, a modelo dos seus alunos. E a gente fez aqui no espaço, né? Sim. Isso é muito legal, né? Conta dessa experiência um pouquinho. E até pensando um pouco na data, não foi ano passado, não. Foi em 2021. Acho que já tem um tempinho. Sério? Já. Eu acho que sim. Porque foi setembro... Acho que foi 2022, não? Foi 2022? Tá, foi 22. Depois a gente vê a data direitinho. Acho que foi 22. Mas eu lembro que na época a gente estava fazendo o curso. Eu tô tentando lembrar aqui, mas... A gente estava fazendo o curso e dentro do curso, qual é a promessa do curso? A gente fala que a pessoa vai sair daqui fotografando bem. Sim. E buscando os primeiros clientes. Vírgula, Isso. se ela quiser. Tá? Ninguém é obrigado. Mas, assim, até por ter a cultura do Senac de trabalhar muito com o lado profissional, né? O lado profissional, o Senac tem uma metodologia muito voltada para o mercado de trabalho. Eu também acabo aplicando isso porque é uma coisa que eu acho muito interessante. Porque, assim, a pessoa está fazendo um hobby, mas... Eu sempre gosto de buscar para ela, mostrar para ela, você está fazendo um hobby, mas isso aqui pode gerar dinheiro para você. Você não precisa viver disso. Sim, que as pessoas vêm muito pensando no hobby, né? A maioria, gente, não é? Muita gente.
Engraçado isso, né? Muita gente vem... Tá tendo demanda de trabalho. Sim. E as pessoas não pensam nisso. Ou então pensam como uma segunda opção e acaba virando a primeira. Eu sempre brinco assim. Sempre brinco na propaganda, né? Inclusive fazer pra câmera lá. Pode fazer. Um Pix de R$1.200 faz diferença na sua vida hoje? Se bater um Pix aí? Então, aí muita gente fica legal. assim, né? Meu Deus, tal... E muita gente fica naquela assim, se você hoje fizer um ensaio ou fizer uma festa e cobrar R$300, né, e trabalhar somente sábado fazendo aquilo ali, você ganha esse dinheiro, você já fez ali R$1.200. Sim. Tá? Eu não vou mentir que não é só ir lá fazer a festa. Você tem que falar com a pessoa no WhatsApp, você depois vai ter que tirar algumas horas ali do seu dia para organizar, editar as fotos e entregar, mas isso não vai demandar... o esforço que a gente faz hoje para ganhar um salário mínimo, né? Que a gente, infelizmente, vê muita gente trabalhando de sol a sol, de domingo a domingo, de 8 às 5 da tarde, se espremendo em ônibus, né? Para ganhar um salário mínimo que é em torno de R$1.200. Então, eu sempre falo essa promessa aí de R$1.200. Mas uma câmera tá muito cara. Sim. O investimento, que as pessoas pensam muito no investimento, né? Mas assim, volta. Sim. Não é logo... Eu não vou falar que é... no início. No início, rápido. Entendi. Tem gente que consegue, mas não é todo mundo. A maioria demora um pouquinho e tal. Mas a pessoa pergunta, mas eu preciso ter câmera para começar o curso? Fala assim, não, isso eu te perguntar, porque você sempre fala disso, né? Eu falo assim, não, eu tenho uma câmera que eu levo para você. Tenho 2 câmeras ali que eu levo para você praticar. Mas eu tenho certeza que com o curso você vai querer ter uma. Sim. Que você vai querer fotografar toda hora, porque fotografia acaba envolvendo paixão, né? Isso. Então a pessoa acaba querendo comprar o equipamento. E você deixa claro, porque acaba para você também não iludir, não dizer assim, olha, eu tô fazendo o curso, mas eu tenho que ter uma câmera. Você deixa bem claro se você quiser seguir profissionalmente, momento você vai querer ter a câmera. Sim, lógico. Professor, mas eu tenho um cliente para amanhã, não tenho câmera. Fala, toma aqui, meu filho, vai lá, leva essa aqui, depois você traz de volta, faz, tal. E a questão do investimento, a gente teve também uma época aí que muita gente comprou carro sem poder para investir no Uber. Isso. Parcelou, alugou. E quanto hoje está um carro, né? Se você comparar com uma câmera, de repente você vai ganhar praticamente a mesma coisa, né? E você vai fazer um investimento muito menor. Dependendo do que seja, em 6 meses e 1 ano você reverte esse valor, né? Sim. Muita gente começa com evento, mas faz ensaio. Legal. Essas épocas assim de Natal, né? Sim. Muita gente vai montar aquele fundo, um fundo infinito para fotografar. Inclusive aqui na Trulha a gente tem esse espaço para fazer eu já ia perguntar sobre isso. Então assim, mas para os seus alunos, só para a gente finalizar essa parte, para os seus alunos, qual foi a experiência de ter feito aqui, de ter tido uma modelo? Tipo assim, foi bacana proporcionar isso para os seus alunos? Acabou que eu não respondi você, eu fugi um pouco. Eu lembro que na época a gente fez todo o curso, né? Foi no Parque Lage, fotografou modelo e tal, porque no curso a gente tem umas saídas também. Sim. Porque assim, a gente tem a aula... dentro de sala de aula, tá? A gente às vezes desce aqui pro nosso jardim, onde é lindo, e a gente faz algumas fotos, mas a gente também tem obrigatoriamente as nossas saídas. Sim. Né? E a gente tinha feito 2 saídas já, e a Ellen trouxe uma questão muito grande de ela queria fazer um ensaio corporativo, ela não sabia como era, tal. Eu falei assim, então a melhor maneira da gente aprender é fazendo. Bacana. E aí surgiu a oportunidade da live. Legal. A Flávia se dispôs a ser modelo. Foi. Né? E a gente tinha a salinha do lado. Isso. E acabou fazendo ali um ensaio lindo que com a Flávia. Agora já virou a sala maior. Já virou uma sala maior. Que você já usou isso e você aí. Estreou a sala fazendo o... Aí eu vou entrar, né? Então, assim... Fotografando o galã, a fotografia, exatamente, do meu galã. Brincadeira, né? Mas assim, você fez a foto corporativa do Tony, da empresa do Tony, da Frisiga, que é cliente aqui do escritório também, né? O endereço dele está aqui na nossa empresa.
e que é meu esposo, para quem não conhece, né? Mas foi feita a foto dele com a equipe dele aqui, Sim, né? sim. Você estreou ali o estúdio e tal. Então, assim, você usou o pequeno quando ele tinha, você usou ele agora e assim, isso proporciona, né, você. Mas além dele, você ainda fez para Brand Power, pro Luke e pro João. Sim, então sim, você sim. já fez 2 ensaios aqui, através do networking que a gente tem, né? E isso é muito legal, né, Diego? Assim, para você, o networking já deu um retorno. Não, sim, muito legal, né? A gente teve até um encontro de todo mundo, onde a gente conheceu. Isso. Inclusive, eu conheci o Luca ali também, a gente conversando bastante. Isso. E foi bem bacana, porque essa semana mesmo o Luca foi um dos palestrantes na Innovation Week. Isso. E foi bem legal, porque a foto que eu fiz estava lá no telão. Muito bom, né? eu E aí vi. dá uma satisfação, assim, Isso. muito legal, porque ele ficou bem elegante na foto, botou Isso. lá, e tinha outras celebridades do lado, assim, e você vê que a foto do Luca tava... Tá top. Tá top, tava isso legal, aí, né? É isso aí. O Frisiga também ficou legal. Legal, né? isso aí. Ficou bem bacana. É isso aí. Mas aí, só pra finalizar o lance da... Sim, o lance da Luna, né? da Luna. Eu tava querendo falar dessa parte Não, também. eu trouxe... Aí a gente combinou com a Flávia chegou e a gente começou a fotografar ali, né? E aí eu fui dando dicas pra eles. Eu lembro que já tava lá pro final do curso, então eu não peguei muito na mão pra fazer. Eu falei assim, ó, você pediu tanto, faz aí. Que aí eu vou corrigindo. Legal, isso. Né? Aí conversei com a Flávia também, ó. Eles estão começando e tal, mas fizeram fotos lindas. A Flávia usa até hoje fotos até hoje, isso aí. que a Ellen fez, não fui eu que fiz. Bacana. A Ellen fez, o Fabiano também fez fotos bem legais. Foi. Então, foi uma experiência para eles ali. Muito bom. Inclusive, os dois já fizeram esses ensaios fora também. Olha, que bacana. Então, foi bem bacana ali. E o Fabiano é engenheiro, né? Arquiteto. A Ellen é arquiteto. E ele tira fotos do trabalho dele hoje. Do trabalho. Muito Ela é legal. bióloga e com aquela paixão também. Mas ela tem várias fotos bonitas pra caramba, sim, né? Sim. A gente segue Melhorou lá o perfil muito dela, depois do curso. Foi muito bacana. E uma coisa que rolou naquele dia, que foi que eles tiveram que se adaptar ao espaço. Né? O espaço que era um espaço pequeno. Era pequeno. Isso. E foi o que eu falei, ó, retrato corporativo é assim, você Isso vai aí. lá e vai fotografar. Isso aí. Recentemente eu fui fotografar na Zona Sul e a pessoa atendia num espaço que tinha uma escada, então o teto era muito pequeno, assim, era baixo. Então eu tive que me adaptar também. Então esse fator de você ter que se adaptar também é bem interessante. É padrão, assim. né? É padrão. Você tem que. Agora, sim, você falou para guardar a história do seu pai. Brevemente, porque a gente já daqui a pouco está chegando no final. A história do seu pai, que seu pai não pôde comprar a câmera, porque eu acho que é um exemplo. Qual curso que era? Não sei. Senac. Mentira. Era no Senac. Sério? Foi no Senac. Eu, de Caramba, vingança, virei Diego. professor do Senac. Olha só. E o seu pai é vivo ainda? Não, meu pai é falecido já. E ele chegou a pegar você no trabalho, trabalhando com fotografia ou não? Então, a Só gente pra tem... gente pegar eu interessante, peguei, né? O fotógrafo, ele é muito solitário, né? Porque ele trabalha sozinho, ele não tem muito colega de trabalho, ele fala com as pessoas pela internet. Às vezes eu estou editando foto, vendo alguma coisa em casa e as pessoas acham que eu estou só no computador. Né? E não, eu estou trabalhando, né? Isso. E eu lembro que até convencer a família que eu realmente fazia, que eu era fotógrafo... Seu pai não gostou que você saiu da UF, né? Foi complicado, Mas assim, eu lembro que antes dele falecer, assim, ele chegou aí numa palestra que eu dei, né? Legal. E me chamaram para Infinet, né, para dar uma palestra na Infinet. Bacana. E a palestra foi sobre todos esses projetos que eu acabei acompanhando ao longo da minha trajetória. Porque eu, como fotógrafo, eu fiz lá as fotografias no Nordeste, algumas coisas. Também fotografo um pouco da questão indígena. Né? Fiz alguns trabalhos com a questão indígena. E chegou um momento que eu comecei a bater na porta de projetos para conseguir, registrar aqueles projetos, né? Sim. De criar imagens para potencializar
aqueles Os projetos, sim, né? legal. As imagens, porque assim, geralmente as pessoas têm projetos lindos, mas não tem imagem de boa qualidade, não e você tem... faz de forma gratuita? Sim, dependendo do projeto? Tá. A gente tem algumas parcerias, né? Sim. Dependendo do lugar, eu falo assim, ó, se tiver um lugar para ficar, pagar a passagem, a gente, né? Mas eu sempre proponho as pessoas a fazerem depois de um tempo, uma espécie de uma loja. Né? Como assim, uma loja? Com as imagens. Por tá, exemplo, a gente vai para algum lugar, eu tiro várias fotos lá, né, no tempo que eu fico, porque eu também não sou aquele cara que vai chegar lá, vai bater foto e vai embora. Sim. Eu quero sentar lá, conversar com as pessoas. Conhecer tudo. Eu lembro que eu fiz com uma ONG chamada Raízes. Eu fui pro interior de Minas fotografar umas senhorinhas que trabalhavam com tecelagem artesanal. Muito legal isso. E aí eu fui pra cidade, pra Itabira. Nossa Senhora do Carmo, interior de Itabira e tal. Olha. Aquela vidinha de interior. Bem pacatinha, bem legal. Senhorinhas e tal. Aí no início todo mundo me olhando desconfiado. O que eu ia fazer lá, né? Geralmente eu proponho uma oficina. Naquela época eu tinha proposto uma oficina de Instagram. Mas aí quando eu olhei para as senhorinhas, eu falei assim, não vai rolar. Né? A galera aqui ainda está em outra época, então eu tenho que trabalhar, falar sobre imagem com elas, conversar. Enfim, resumindo, eu acabei indo para lá, fazendo as fotos dela. E no primeiro dia era uma desconfiança, no último dia eu já era neto de todo mundo, comia bolo. Era... Pão de queijo. E a ideia desse projeto era sempre propor algumas coisas com as imagens. Né? Fazer caderno, agenda, quadros, outras coisas que possam gerar uma renda para as pessoas que acompanham o projeto, para as pessoas comprarem. Às vezes eu tiro um royalty, às vezes não, mas assim, o meu prazer é realmente estar fazendo esses projetos. Fazendo esses projetos, que é a minha cachaça, né? Então, você tem ideia de fazer, de repente, um dia uma exposição com essas fotos? Então, já participei de algumas exposições, né? Inclusive foi uma em 2016, foi Senac Firjan. Legal. Né? Senac, Firjan, Senai, e aí eu ganhei um dos editais, onde eu apresentei um pouco de uma aldeia indígena, onde tinham crianças jogando futebol, arco e flecha, porque eu fotografei os jogos indígenas. E na época o edital falava que tinha que ter brasilidade e esportes. Legal. Aí calhou, assim, encaixou certinho. Muito legal. E aí ficou exposto no Boulevard Olímpico. Show, e tal. muito bacana. Mas eu tenho alguma coisa no meu Instagram, vendo quadros também, pra gente que quiser. E é importante falar que, dependendo do quadro, se tiver uma pessoa, se tiver um indígena ali, esse valor que é vendido, parte dele vai para a pessoa. É revertido para a pessoa que está na foto ou para a aldeia, dependendo do que for. Muito porque bom. Isso é importante, né? Sim. Porque eu vejo muito coleguinha por aí, vai lá, bate a foto, vai embora, fica com dinheiro, paga a foto, né? Cobra pela foto, mas não ajuda uma causa, na verdade. Inclusive, essa questão de ir, ficar, conhecer. Legal. Você acaba vivendo uma outra experiência. Você não fotografa a casca. É interessante. Você fotografa, isso aí. sabe quem manda, como é que as coisas... Isso é muito bom, né? Sim. Agora é engraçado você falar que a sua trajetória toda foi no esporte. Sim. E os nossos últimos episódios, nós falamos de esporte pra caramba. Aí vem o Luca, eu já falei, o Luca que puxou isso, né? Por ele ser um assessor na área de esporte. Aí vem você também, como um publicitário, um jornalista na área de esporte, fotógrafo. Aí você fala agora dos jogos dentro... A Trulha tem uma veia esportiva. Sim. Qualquer dia, se tiver que fazer uma matéria de esporte na Trulha, a gente já sabe. Inclusive, que já tem lá... Tava ali embaixo já, falando já com o Luca, Alexandre, cada um tem seus times definidos. Os times de futebol. Que o pessoal tá na expectativa aí pra final da Libertadores. Ih, né? Vão querer ver o jogo aqui? Não sei ainda, mas assim, a gente tá na expectativa. Né? Muita gente torcendo a favor do Fluminense e muita gente contra. Vamos ver o que vai dar. Olha, eu sou a favor do Fluminense. Meu pai era Fluminense. Meu irmão minha família também. E assim, vamos pensar no Rio de Janeiro também, né? Vamos jogar sardinha pra gente. Que vença o melhor. Né? Eu já vi que você é a favor e é contra. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Dicas, se alguém quisesse hoje fazer fotos por celular. O que você acha? Você sendo um fotógrafo, professor,
de máquinas, porque você fala de luz, né? Aqui a gente está com luzes e tal. Você indicaria as pessoas a fazerem fotos? Porque hoje a gente sabe que tem pessoas ganhando dinheiro com fotos no Instagram ou em qualquer lugar. Sim. Fotos no telefone. Você indicaria isso? Eu tenho colegas que trabalham com o celular. Só com o celular? Tem gente que trabalha bacana. só com o celular. Mas eu sou aquele cara que fala assim, o dia que você for pra câmera, você vai ver que o universo vai ampliar. A qualidade é melhor? Então, depende. Ou te dá mais oportunidade? Eu acho que são... A gente está falando de fotografia, mas são ferramentas diferentes. Perfeito. Tá? O celular é ótimo porque o celular cabe no seu bolso. Hoje em dia a gente tem aparelhos com qualidades excelentes, muito boas. porém são bem caros. Sim. E muito mais caros às vezes que uma câmera simples. Sim. Tá? E não sei se o celular é a melhor maneira para te gerar renda. Tá. Porque assim, se você chegar hoje num aniversário para fotografar e tirar um celular do bolso e vai fotografar, eu não sei se aquele cliente vai te olhar com uma certa... ele vai te olhar com uma certa desconfiança muito grande. Sim. Porque ele vai pensar que, por mais que você tenha estudado muito, que você saiba o que você está fazendo, que ele consegue fazer a mesma coisa que você faz. Isso. Tá? E não é por aí. O fotógrafo, independente do aparelho que ele está usando, ele tem recursos visuais, referências, ele sabe... encaixar perspectiva, contraste, ele sabe ali, ele tem um estudo para fazer a melhor imagem. Tá? O que hoje eu vejo, assim, o celular é uma ferramenta muito legal, por exemplo, se eu quiser viajar, se eu quiser fazer fotos da minha família, Perfeito. se eu quiser fazer algumas coisas. Muita gente me pergunta, eu vou viajar, qual câmera eu compro? Eu falo assim, você vai viajar para onde? Qual é o teu celular? Fala, compra um celular melhor, porque o celular vai ficar no seu bolso, você tira, fotografa. Perfeito. Tá? A câmera não. A câmera você tem que ter um certo cuidado. Tá? Você precisa fotografar. O celular, querendo ou não, é mais automatizado. E acho que para esses momentos é bem bacana. Dá para ganhar dinheiro, sim. Porém, ele é um pouco limitado. Vamos dizer que se você for fazer um ensaio, você vai levar uma pessoa para um lugar, você vai fotografar... fotografar no telefone, vai ficar lindo, maravilhoso. Agora, se você for fotografar um evento, imagina se você for fazer ali 500 fotos hoje. Aí amanhã tem que fotografar mais 500. Não há telefone e cartão de memória que registre. Sim, e assim, mas tem aquela questão da lente também, né? A lente faz a diferença, não é isso? Faz sim. Tem muita lente... Na câmera a gente tem a possibilidade de trocar lente, né? Lentes maravilhosas que vão longe, lentes que abrem mais. Os telefones estão cada vez mais próximos. Os sensores são muito próximos, mas as lentes ainda deixam a desejar. E para os seus alunos que estão iniciando, como é que é a questão da lente para eles? Uma dúvida minha agora. A questão da lente você diz no celular? Porque se eles às vezes não conseguem comprar uma câmera, qual seria a primeira que você indicaria? Teria alguma? Entendeu? Assim, geralmente você porque compra... já é complicado para quem está começando, né? Geralmente você compra a câmera e essa câmera ela vem com uma lente, né? Porque não adianta comprar, por exemplo, um carro sem roda. Você tem que comprar o carro com roda, com motor, tudinho ali, para você... fotografar. Existe uma lente chamada a lente do kit, que é a lente que já vem com a câmera. Tá? Muita gente tem preconceito sobre essa lente, que é uma lente ruim e tal. É uma lente boa, ok, para começar. Depois que você começa a gerar renda, você consegue fazer ali dinheiro e comprar outros equipamentos. Eu sempre tento, até por uma questão assim de ter muita dificuldade em começar na fotografia, porque eu tive muita dificuldade até comprar o primeiro equipamento, trocar a primeira lente, né? Eu enxergo muito isso da pessoa que está começando ali. Mas como que eu vou começar? Aí eu falo, hoje em dia, se você falar comigo aí, mesmo não sendo meu aluno, Diego, qual câmera você indica para eu começar? Eu nem indico uma câmera nova. Eu indico, vamos pra dar uma olhada. Comprar uma mais simplesinha. Vamos dar uma olhada numa simplesinha que vai atender. Você ajuda o teu aluno a comprar? Até quem não é aluno, eu converso, fico conversando. Tem gente que
volta depois de meses falando comigo. Ah, e você me ajudou aquela vez, agora você vai ser meu aluno. E eu tenho essa mania de ajudar, né? A pessoa nem é meu aluno e ela vem perguntar, eu vou lá e ajudo, tal. Legal. Porque eu acho que isso é você a já até me essência do ajudou. professor, né? É a essência um pouquinho do professor, né? De estar sempre ali amparando. Sim. O que eu não consigo fazer, que às vezes acontece também, que eu falo assim, Diego, eu comprei um flash aqui, botei em cima, como é que eu faço agora? Me ajuda? Eu falo assim, não, peraí. Aprender a usar o flash não dá para te ensinar pelo WhatsApp. Sim. Eu posso te falar como é que liga, o que você vai fazer, mas assim, aí é uma ciência, né? E aqueles rebatedores, Diego? Aquilo é funcional mesmo? Sim, é legal? Sim. É imprescindível ter? Não é imprescindível não ter. É, tá. Mas assim, é uma maneira de você iluminar, né? Rebater a luz. Legal. Né, de maneira tranquila num ensaio. Para você fazer um ensaio com alguém, a coisa ruim é que na maioria das vezes você vai ter que chamar uma terceira pessoa para ficar segurando para você. Sim, entendi. E às vezes você não tem essa terceira pessoa. Tu tem que se virar nos 30. Né? Se for num campo aberto, o negócio voa. Legal. Já aconteceu comigo já. Mas assim, para você fotografar, de repente, gastronomia, outras coisas, a gente tem uns rebatedores menorzinhos, bacana, né? Placa de isopor, que serve para rebater a luz. E legal. nesses casos aí de publicidade algo bem útil. Bem bacana, né? No ensaio, mais ou menos. Assim. No ensaio dá para fazer. Deixa eu te perguntar, você como professor, você se inspira em quem? Nossa, muita gente. Tem alguém que você se inspira? Gente. Eu vejo... eu sempre lembro dos meus professores, né? A gente sempre tem aquelas figuras lá do passado que apertavam muito a nossa orelha, assim, né? Dava beliscão. Na minha época podia. Hoje não pode mais, não. Tem uns que precisam aí, pra mim, eu acho que tinha uns que precisavam. Porque tem aluno querendo bater em professor, né? Que eu acho isso falta de respeito, né? Porque, tipo, mestre antigamente não tinha... Você viu o filme Meu Mestre com Carinho? Vi. E as pessoas podiam ver, né? De novo, Sociedade né? dos Poetas Mortos. Não é? Também. Sociedade de Poetas Mortos. Esse era legal, excelente. Tinham que ver. Né? Exatamente, para trazer essa coisa da cultura e do respeito, né? Mas, enfim. Hoje a gente está em outros tempos, né? Mas eu acho que tem algumas coisas que sempre vão permanecer. Exatamente. Eu tento, né, manter, apesar de ter... O respeito, né? Esse respeito, eu tento manter uma relação no máximo de amizade com as pessoas. Tem alunos que viraram meus amigos, tal. Então, é sempre bacana. Eu me inspiro em muitos professores assim que eu tive, né? Muita gente que puxava a minha orelha, cobrava, né? Cobrava, né? E hoje eu sei que eu escrevo de repente bem, sei o que é uma oração coordenada sindética por causa da Maria de Fátima, porque ela enchia a paciência ali para aprender. Muito bom. Tal. Eu tinha alguns professores também que até hoje eu lembro assim de episódios icônicos e tal. Muito bacana. E tem alguns até na faculdade que eu ainda tenho contato. Eu também tenho. O legal é que, tipo assim, o Instagram acabou aproximando, né? Então eu tenho, por exemplo, uma professora de assessoria de imprensa da faculdade, Ana Lúcia Rangel, que de vez em quando tá no Instagram, aí comenta minhas coisas. Isso aí aprendeu direitinho. Bom, legal. Fala algumas coisas. Tá a professora Silvia também de história. Muito bom, legal, isso é muito legal, né? Eu também tenho, inclusive na Innovation Week nós fomos, né? Até para prestigiar o Luca lá na palestra dele, né? Que ele foi lá, o apresentador. E eu fui no último dia, 6 horas da noite, ver o professor Hélio Meirim, que foi meu professor de logística na faculdade. Caramba! Qualquer dia ele estará aqui conosco. E assim, eu tenho algumas professoras que até hoje, tia Valéria, queridíssima, um beijo muito grande. Dedico também o Outubro Rosa, estamos em outubro ainda a ela, que também passou pelo processo aí de ter hoje conseguiu já, né, se desvencilhar aí do câncer. E eu fui dama de casamento dela. Tenho foto até hoje. Olha a fotografia aí. Caramba, que importância. É verdade. Não é? De vez em quando a gente tem lá, qualquer dia eu vou... esse link com a educação muito me fez bacana, até... né? assim, eu sendo professor... Sim. Foi o quê? 2022 eu fui professor de um projeto do Senai. Né? E esse projeto do Senai me fez...
encarar um pouco a docência com outros olhos, né? Sim. Porque eu estava muito acostumado a ser o professor do Senac. O professor do Senac é legal que você chega lá e as pessoas estão sorridentes para você, a fim de ouvir aquilo que você quer falar. Existe uma diferença do Senai? Existe uma diferença porque no Senac a pessoa pagou para estar lá, a pessoa está super feliz de estar aprendendo fotografia, realizando aquele sonho. Agora, no Senai, eu fui incumbido a chegar numa escola pública, né, uma escola pública de Niterói, onde eu daria o curso de fotografia para alunos daquela escola. E às vezes não são todos os alunos que estão afim. Né? Então, no início foi um pouco complicado, mas aí depois a gente vai conquistando. Sim. Confesso que eu paguei alguns lanches. E aí a gente vai ajudando ali, entendendo cada um. A gente tem que usar nossas armas. Sim, né? é isso aí. E isso aí eu tive um ano maravilhoso com uma turma em Niterói, no colégio estadual Conselheiro Josino, lá no Morro do Castro, lá em cima. E a gente fez um trabalho muito legal, que eles aprenderam fotografia, né? E a partir desse trabalho de fotografia, eu fui fazer uma outra coisa que hoje eu acho que é um pouco... que me encanta mais os olhos do que a fotografia, que é a arte que vem com base de outras fotografias. Bacana, e aí eu fiz stencil com eles, a gente fez uns painéis grandes. Legal. Eles pintaram, a carga horária era grande, então a gente tinha tempo para fazer, passei filmes. Legal. Então eu tive essa experiência de ser o professor de colégio. Legal. Sim, também, né? Isso aí. E isso me bateu de uma maneira tão grande... que eu ficava naquele papo da secretaria ali com o pessoal, e o pessoal botando pilha, o diretor botando pilha. Pô, você tem que trabalhar aqui, tem que fazer não sei o quê, faz concurso, pô, você não fez letras não, tal. E aí eu descobri que existe uma fórmula de você ser professor, fazendo uma pós-graduação que te dá habilitação. Então eu acabei entrando aí para fazer letras. Né? Por causa dessa influência, acabei fazendo... Tô cursando letras, né? Parabéns. Complementação pedagógica, justamente porque eu gostei daquilo ali. Você tá ali, muito bacana. Muita gente fala assim, mas você é doido, você quer ser professor, ninguém quer ser professor. Né? Precisamos de mais professores. Eu acho. De bons professores. Eu vi ontem uma amiga minha botando esses recados de internet, né? Falando assim que... existem muitas pessoas boas, mas só as especiais viram professores. Olha que bacana, isso é muito bom, né? Muito legal, né? Estamos quase chegando ao fim. E aí nós temos aqui o hábito de fazer um ping-pong. Nossa! Marília Gabriel. Vamos fazer um ping-pong. Marília Gabriel, me sinto a própria aqui. E aí vamos ver o que você tem aí a me dizer. Você topa? Topo. Eu sempre pergunto, né? Topo. Porque vai que alguém vai dizer assim, não quero fazer isso não. Eu topo. Que medo, nada. Vamos lá. Pro Diego, significado de família. Cara, família é o alicerce, né? Família é a base de tudo, né? Hoje eu tenho ao meu lado pessoas super especiais, pessoas que seguraram a minha barra nos piores momentos da minha vida, né? Eu falo principalmente da minha mãe, meu pai já falecido, mas eu tenho minha mãe, Dona Miriam, minha irmã Larissa, meu sobrinho Gabriel, marido dela, Jair, tal, e principalmente a minha namorada, quase esposa, a Raíza, né? Que também é minha família, casada, né? É minha família mais que tudo também. Bacana. O Diego profissional. Então, Diego profissional, eu acho que é um cara de muitas vertentes, assim. Eu acho que estão me perdendo por aí. Achem o Diego. Eu acho que podiam me descobrir aí, porque eu faço muita coisa legal, assim. Tá, mas e um defeito do Diego? Um defeito é que às vezes eu demoro um pouquinho para executar as coisas, tá? Às vezes eu acredito que eu tenho muitos projetos estão na minha cabeça, mas às vezes para pegar e fazer eu preciso de um beliscão, né? Aquela professora, que você falou. O Diego empreendedor. Então, uma pessoa louca, né? Uma pessoa completamente doida que tem que realmente começar a empreender, tem que fazer as coisas. Uma vez eu ouvi de um colega que também é empreendedor falar assim, Diego, se o pobre não fizer nada, ele vai ficar ali na mesma coisa. Então tem que arriscar, tem que fazer. Né? E muita gente acha que o empreendedor também é só o cara que se arrisca. Mas assim, a gente tem muito estudo, a gente tem que se planejar muito e a gente com certeza tem que saber o que está fazendo. A minha outra pergunta seria essa, quanto a estudo? Tem que estudar bastante. Fotografia, principalmente, é algo que você estuda constantemente, né? Igual medicina.
Muita gente fala, você aprendeu a fotografar e para. Muita gente para, e daqui a uma semana já não tá a mesma coisa. É verdade. Eu sempre brinco assim que eu vejo o curso de fotografia em outras áreas por ser professor. Que a pessoa me pergunta, eu tenho que ter uma ideia de como fazer aquilo, ou se aparecer um trabalho muito bom, eu sei como fazer. Eu lembro que uma época atrás, eu vi um curso online de um cara fotografando uma torneira. E eu fiquei ali, perdi uma noite inteira do cara fotografando, analisando. E hoje, Diego, você fotografa a torneira? Eu falo, fotografa. É isso aí. Já fez? Nunca fiz, mas eu sei como faz. Sim. Porque eu já vi alguém fazendo. Então, eu sei ponto de partida, né? Legal. Um medo do Diego? O medo sempre é relacionado à família, né? Relacionado a gente ter algum problema na família, de repente não ter alguém próximo, enfim. Mas, graças a Deus, está tudo sob controle. Um arrependimento? Um arrependimento, nossa, muitas coisas, assim. A gente sempre fica pensando na vida, né? Como é que ela poderia ser se eu tomasse tal decisão? Se eu continuasse na física, como é que ia ser? Se eu continuasse, de repente, fazendo uma outra coisa. Pensando aqui num arrependimento, acho que foi não ter promovido, de repente, tanto para a família essa minha carreira de fotógrafo, né? Inclusive, eu acabei não dizendo aqui. O meu pai, quando era vivo, ele chegou aí uma palestra minha. Você falou. Eu cheguei a falar isso. Falou na Firjan. Ele foi na palestra da Infinet. Do Infinet, perdão. A palestra da Infinet. E eu lembro que, na época, uma menina que eu namorava foi também. E ela me disse que ele chegou a comentar com ela, falou assim, poxa, até que esse moleque é bom. Que bom. Então isso é uma satisfação muito grande. Eu acho que o arrependimento é não ter criado mais momentos como eles com eles. Mas tudo tem. Agora aproveite com a sua mãe, né? Sim, sim. Deus é uma parte bem importante, né? Independente de como ele se apresenta, né? Eu tenho uma fé muito grande, tenho orado bastante sempre. Oro pela minha família, pelos meus amigos, para todo mundo que está ali dentro do meu ciclo e também para a gente ter um pouco de paz no mundo, né? Porque está bem complicado. Mas, assim, sempre, independente de estar frequentando um lugar ou não, eu sempre tenho a minha conversa ali em particular, o WhatsApp direto, né? Eu falo, a gente tem, né? E agradecer sempre, né? Isso aí. Graças a Deus as coisas estão fluindo. Que bom. Um sonho que ainda não realizou. Confesso para você que é ter muito mais alunos na Clique, né? Ver isso aqui bombando, né? Tipo, da Catari virar para mim e falar assim, Diego, não tá dando, você que bom. Tá tomando todos os meus horários aqui, tá complicado. Isso aí. Muito Mas bom. a ideia é bombar mesmo a Clique e fazer o que a gente ama e ganhar dinheiro com aquilo ali, né? Com fotografia e principalmente estar ajudando as pessoas, porque assim... Eu vi a Ellen, já tem outras pessoas, assim, eu falo, a Bia, que está fotografando, outros alunos aqui que passaram pela Clique, hoje em dia já começam a fotografar, né? Muito tiram legal. daquilo ali, tem gente que trabalha hoje com a renda principal. Eu tenho uma aluna do Senac, que é a Cíntia. A Cíntia virou uma das referências... né, de fotografia newborn, né, de criança em Caxias. Bacana. Muito legal. Aí na mesma turma tem a Júlia, que é uma referência na fotografia de gestante, o Rodrigo, que faz eventos. Então tem uma galera que tipo, me enche de orgulho, né? Muito legal. Parabéns mais uma vez. Te agradeço muito de ter vindo aqui. Vou ficar te devendo a nossa lembrança, que hoje foi bem corrido e a gente não pôde preparar. Mas mesmo não te dando a lembrança agora, eu vou ter a oportunidade de te dar. A gente fotografa e mostra as pessoas que eu te entreguei. Mas o símbolo da lembrança é muito trazer essa questão da prosperidade, né? Que é uma plantinha e a nossa árvore é um significado pra gente, né? Inspirado na árvore da vida e na árvore, e eu digo muito, a árvore é para prosperar, para que isso cresça e que o seu sonho seja se torne realidade
e que possa, sim, é o que a gente sempre fala, né? O nosso cliente, quer dizer, porque uma frase autoral minha, que o cliente próspero, nós vamos prosperar. Sim. E que assim seja sempre para você. Nós, assim, estamos aí para o que você precisar, tá? Pode se despedir aqui para as pessoas, mandar algum recado se você quiser. E fica à vontade de te agradecer mais uma vez. Catarina, agradecer você, agradecer também o Tony, que está ali nos bastidores, Alexandre, que serve aquele café maravilhoso, e todo mundo da Trulli, tá? Lembrando, assim, que a gente sempre está com turma aberta na Clique, né? Você, se quiser, manda um WhatsApp lá, vai lá no site da Clique, né? www.cliqueescoladefotografia.com.br, fala com a gente lá que a gente vai agendar uma visita. E aí você vai me conhecer, vai conhecer a escola e principalmente vai conhecer aqui todo o ambiente da Trulli, vai ser bem legal. Bacana. Queria agradecer também mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando, contando um pouco da minha história, né? E de estar representando todos os professores, que é essa profissão maravilhosa que eu tenho um orgulho de estar incluído. Tá muito bom, muito obrigada e parabéns mais uma vez pelo Dia do Professor. Tá bom, obrigado, Catarina, valeu. E para você que ficou conosco até agora, não deixe de seguir as redes sociais do nosso cliente, do nosso amigo. Não deixe de seguir as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram. E aqui no YouTube, se inscreva, ative o sininho, fique por dentro de todos os episódios e vem para a Trulli Offices você também. Foi top! Nossa, eu acho que dava pra ficar umas 2 horas aqui. Dava pra ficar 2 horas. Pra caramba. É porque a história é longa, né, Diego? E aí, mas eu tava já querendo já dar